Cara, que viagem, né? Eu tava refletindo bastante nesse final de semana a respeito de Casa do Dragão e de Anéis de Poder. E assim, posso cortar 100% filtro, vou ser bem direto ao ponto. Eu entendo que tem pessoas que têm opiniões diferentes das minhas, não tem problema nenhum isso, mas pra mim, Anéis de Poder tá chato pra caralho. Tanto que eu optei em nem seguir com a análise semanal, não soltei vídeo no episódio 5, que veio há pouco tempo aí, e tô seguindo aqui com House of Dragon. E aí eu passei esse final de semana, boa parte dele, refletindo sobre um dado, tá legal? É um fato mesmo, não é nada que é opinião minha, é um dado. O orçamento das duas séries. Porque House of the Dragon custa 20 milhões por episódio, enquanto Anéis de Poder custa 60 milhões por episódio, cara. E como é que pode um negócio desses, bicho? Essa foi a pira que eu entrei, tá ligado? No final de semana eu peguei um tempinho ali, fiquei pirando em relação a isso e fui pesquisar e estudar a respeito. Eu fui ver a distribuição da verba em cada setor, estudei mesmo e ficou evidente o local onde menos recursos foram alocados ali em Anéis de Poder, né? No texto. Mas enfim, vou deixar pra falar sobre isso lá na série de Anéis de Poder, lá naquele vídeo final que eu vou fazer no final da temporada. Mas trazendo esse raciocínio aqui pra House of the Dragon, eu acredito que o desafio meio que era o mesmo, tá ligado? Pegar um material que já está meio que escrito, readaptar e rearranjar ali a história pra ter 8 episódios numa primeira temporada e tornar a jornada interessante pra que a gente queira acompanhar. E aqui funciona, cara, até no seu pior episódio. Porque sim, é justamente esse o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês agora. Esse episódio 6 pra mim foi o pior até agora, mas isso não significa nem de longe que é ruim. E essa é a diferença que faz um bom roteiro em uma série, porque a gente já está no episódio 6 e eu já tenho uma base sólida o suficiente pra me importar com tudo que acontece, enquanto lá naquele outro seriado, no Anéis de Poder, nem no seu melhor episódio eu tenho base sólida nenhuma, as coisas só vão acontecendo. Então, tudo isso que eu falei serve pra quê, né, meus queridos? Caso você vire showrunner de uma série algum dia, caso você tenha em mãos a verba pra distribuir, decida bem e foque no roteiro, que o resultado é sempre bom. Mas enfim, fato é que estamos aqui de frente ao episódio 6 de House of the Dragon, onde tivemos um salto temporal de 10 anos, e é exatamente disso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. E pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e se você quer entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu em House of the Dragon, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, pedir pra você se inscrever no canal se for novo por aqui, seja muito bem-vindo e é claro, não deixa de fazer tudo aquilo que o algoritmo adora, então deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você está achando desse seriado, ativa o sininho de notificações e é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E agora sim, dito isso, bora pra série, meus amigos, sendo que eu não posso começar com nada diferente do que o salto temporal. Afinal, na semana passada eu falei pra vocês sobre essa questão temporal, o salto que a gente teria e que eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto eu curto esse recurso em uma série como essa. E bom, meus amigos, agora tendo assistido o episódio de fato, eu posso falar o que eu acho, entendeu? Antes foi só suposições, mas agora eu posso falar. E eu acho que esse elemento fez a série recomeçar, entre aspas, o que traz coisas boas, mas também traz coisas ruins. Então vocês sabem aqui que eu não sou de ficar passando pano e rasgando seda à toa, até porque eu quero fazer isso quando merecer de fato, quando eu achar a parada perfeita mesmo. Então os triunfos eu vou falar em breve, porque não são poucos, esse episódio foi fantástico, mas foi o menos legal, na minha opinião. E o porquê disso? Porque eu saí com muitas perguntas, cara. Então vamos tirar tudo que eu não gostei primeiro, pra gente não ficar com aquele gostinho amargo na boca no final. Eu não curto o fato de que essas passagens de tempo tão drásticas omitem passagens que eu gostaria de ter visto. Eu entendo muito bem que talvez o que eu gostaria de ter visto não é o que o seriado quer me mostrar. Tá tudo certo. Mas são pontos que eu acho que seriam importantes pro roteiro. Me parece um pouco de pressa, sabe? E eu não acho que essa série precisa ter pressa. Tá tudo tão bem escrito, cara. E nesses 10 anos, cara, 10 anos, pensa isso, é muito tempo, cara. Deve ter rolado coisa pra caramba. O rei perdeu a mão, literalmente. O Daemon se apaixonou e cruzou os mares, abandonando a vida política e seu interesse pelo trono. A Rhaenyra teve 3 filhos e a Alicent mais 3 lá, se não me engano. Então rolou coisa. Tipo assim, rolou, é um fato, rolou muita coisa. Será que nenhuma delas era importante eu ver? Talvez não, e tudo bem, talvez a proposta não era eu ver, talvez essa escolha narrativa seja crucial para o estilo do storytelling e para onde essa história vai chegar. Eu entendo isso. O problema pra mim é que parece que às vezes apenas alguns eventos avançam, enquanto outros
parece que ficam pausados ali, 10 anos, e a última coisa que vale é a que a gente viu 10 anos atrás e que agora tá a mesma coisa. Então, por exemplo, o texto precisa que tenham os filhos ali da Rhaenyra e da Alicent, então elas engravidam, beleza, isso tranquilo porque o mundo evoluiu em si. Agora, por outro lado, o Sir Criston ali, o cavaleiro da Rhaenyra, tá na mesma, cara, 10 anos passaram, o cara tá na mesma, exatamente na mesma condição mental que ele tava 10 anos atrás, na última vez que eu vi ele. É um pouco difícil de comprar um negócio desse, entendeu? Pra uma série tão bem escrita, que é tão focada na complexidade dos personagens, esses saltos temporais continuam me incomodando. Mas enfim, como eu disse, talvez não seja grande coisa, porque pelo que eu entendo, a gente está acompanhando essa linhagem dos Targaryen. Então, é importante recortar os trechos que a história precisa nos mostrar, e eu acho que o recorte de uma forma real está bem feito. Eu estou gostando de acompanhar esses pedaços nas vidas dos personagens. Eu só acho que os pedaços que eu não vejo poderiam ser importantes para eu compreender um pouco mais a evolução, mas tudo bem. Então vamos lá, meus amigos, pontos que eu gostei bastante. Anotei no meu caderninho aqui porque hoje eu tive cabine de imprensa de manhã, tá uma loucura aqui em casa, eu vou editar esse vídeo bem rápido. Primeiro de tudo, a abertura do seriado é realmente impressionante, cara. Nós temos dois planos longos e íntimos ali que focam em apenas um tema: poder e força. A Rhaenyra sangrando e passando por aquela situação difícil na frente de várias outras pessoas que olham pra ela, sendo que ela está dentro da sua própria casa, tá ligado? E ainda assim parece que ela tá numa guerra constante. Ela acabou de passar por uma das situações mais difíceis na vida de uma mulher e ela está sendo colocada em xeque, ela está sendo colocada frente à parede de novo. E eu acho isso importante de ser pontuado, porque essa é uma boa forma de apresentar uma protagonista forte, porque eu estou vendo ela ser forte, eu estou vendo e experienciando ela enfrentar situações. Diferente da nossa outra queridinha Galadriel ali, que só fica falando que fez coisa, mas eu não vi nada ainda. Então essa abertura já serviu perfeitamente pra me apresentar a nova versão da Rhaenyra 10 anos depois, com uma outra atriz interpretando, uma atriz que por sinal fez um casting excelente a equipe, viu? Não só no caso dela, mas no caso da Alicent também, porque o fato é, né, meus amigos, que as duas estão em guerra, da mesma forma que já havia sido pontuado no episódio passado, quando a Alicent entrou no meio do casamento. Ela declarou guerra naquele momento. E essa guerra está rolando, né, meus amigos? A guerra mais forte ali naquele momento é da Rhaenyra com a Alicent, mas ela também não está nos melhores termos com o seu marido, que não está mais querendo assumir a responsabilidade e o combinado que eles tiveram para se manter firmes ali, além do fato dos rumores que começam a surgir na cidade de que os filhos da Rhaenyra podem ser de outra pessoa que não o príncipe. E eu confesso que visualmente eu achei até um pouco engraçada essa parte, não sei se foi a proposta, porque de fato é muito óbvio, cara, é claro que não é daquele cara os filhos. Além deles não parecerem nada fisicamente, ele sente calor, algo que a gente já sabe desde a era de Game of Thrones, que é uma característica que os Targaryen não compartilham. Então eu disse que não sei se era pra eu dar risada, porque de fato eu não entendo se isso era pra ser tão óbvio quanto me foi apresentado, porque é óbvio. Mas independente do que for, fato é que o rei está fingindo que não vê. E eu acho que sobre esse ponto, uma coisa é muito clara, né? O rei já tá no bico do corvo, tá ligado? E eu acho muito louca a forma com que o seriado apresenta visualmente pra nós o rei praticamente caindo aos pedaços. Ele não está só velho, ele está acabado, quase como se fosse uma simbologia de que o trono está tirando pedaço a pedaço dele. Um dos pedaços, literalmente, a sua mão. E outra coisa que eu não sei se é uma relação direta ou não com o que me foi apresentado visualmente, mas eu achei muito interessante a forma com que o rei perdeu a mão no comando, quase que também sendo uma analogia de que essa mão que ele perdeu está sendo substituída por outras pessoas com outros interesses para interferir no seu reinado. Uma dessas pessoas, a principal delas sendo a Alicent. E é aí, né, meus amigos, que a gente também é transportado para um outro lugar longe de toda essa politicagem com o novo Daemon. E digo novo Daemon porque de fato ele está bem diferente do Daemon que eu me lembrava, né? Um Daemon que não parece mais ser tão brucutu, que não parece estar tão ligado à força bruta e menos ainda interessado na politicagem e no trono. Parece ser um cara agora estudioso, focado na sua família, interessado em dar um certo amparo para sua esposa, ameno, pacato, parece outra pessoa. Mérito inclusive do ator que interpretou essas duas versões tão diferentes do personagem. E é aqui que eu quero dizer, né, meus amigos, aquilo que eu falei no começo sobre a passagem temporal. Essa transição de personalidade é muito drástica, cara, é muito forte. Eu não sei se teria sido melhor eu acompanhar
gradualmente ela ir evoluindo. Como ele se apaixonou por essa mulher, como foi o início do relacionamento deles, por que ele decidiu sair do reino, em que momento ele entendeu que o reinado, o trono não era pra ele e que ele decidiu parar de lutar. Talvez algumas dessas questões sejam respondidas em breve, não sei. Mas fato é que o fato delas não serem respondidas me levanta algumas questões. Como está a relação da Rhaenyra com o Daemon? Como está a relação do Daemon com o rei? Esses são pontos que eu acho que sofrem consideravelmente por conta dessa decisão de pular 10 anos no tempo, entende? Porque com isso, novos personagens nos vão sendo apresentados, o que tudo certo, porque a maior parte desses personagens são muito bem escritos, com dilemas muito claros, e sabendo aonde alguns desses dilemas vão culminar por conta dos livros, ou por conta do próprio Game of Thrones que cita algum desses eventos, é gratificante, sendo que um desses pontos é justamente a forma com que o episódio se encerra. Existe um zoom que eu não pesquisei aqui, mas a respeito de fantasmas assombrarem aquela área lá em Game of Thrones. A minha namorada lembrou disso enquanto a gente assistiu o episódio ontem e falou que nesse lugar em que rolou o incêndio ali, é citado em Game of Thrones, a área vai pra lá, e eu confesso que não me lembrava disso, mas que existem histórias dos espíritos ficarem gritando ali de um grande incêndio que tomou conta da cidade. Incêndio esse que a gente viu agora como ele aconteceu, por meio de um pedido indireto da Alicent, que foi recompensada, talvez não da forma que ela imaginava, talvez não da forma com que ela gostaria que tivesse rolado, mas uma pequena intenção existia ali. Também estamos sendo preparados para a grande treta, para o grande conflito que vai rolar entre a cúpula Hightower, a casa Hightower e a casa Targaryen. Conflito esse, treta essa, que vai acontecer no momento em que o rei morrer. O rei morrendo, essa treta estoura, e pra ele morrer não falta muito tempo. Então tivemos aqui um episódio de mais conspirações, de mais boatos que causaram a saída da Rhaenyra no reino, inteligentemente saindo antes da treta explodir pro lado dela, e preparando ali o terreno pra ter o seu retorno mais em paz quando a ocasião permitir, quando seu pai falecer. Algo que eu acho que está muito perto de rolar. Eu acreditaria que no próximo episódio a gente já pode ter essa morte aí sim, viu? Então é isso que eu quis dizer, né, meus amigos, quando eu comecei o vídeo falando aquela comparação sobre Anéis de Poder e House of the Dragon. Esse pra mim foi o episódio mais problemático de House of the Dragon, e ainda assim ele é um episódio muito acima do melhor de Anéis de Poder, porque a escrita é boa, porque eu já me importo com esses personagens, e mesmo que a atriz mude, mesmo que a gente tenha esses saltos temporais, eu já estou imerso naquele universo, eu já quero muito saber o que vai acontecer, e não cheguei nem perto do estágio de dane-se o que vai acontecer, que eu já estava ali em Anéis de Poder desde o episódio 3. Eu já tô cagando e andando pra quem é o Sauron, já tô cagando e andando se aquele cara é o Gandalf, entendeu? Eu já larguei a mão interesse em relação àquela série, mas aqui não, aqui meu interesse continua intacto e eu quero muito ver aonde essa história vai parar. Então, semana que vem estarei aqui novamente com vocês, cobrindo o que pra mim vai ser o grande início do fim. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, o que acharam desse episódio de House of the Dragon, comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.